Olá, irmãos, bem-vindos ao canal. Uma ótima quinta-feira a todos. Em nome dessa instituição, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Temos o apoio de São Pedro e Porto Ferreira. Vamos dar continuidade à Astrologia Elementar, aula número 75, continuando o tema Planetas, nossa aula de número 6. Temos aqui a presença do nosso irmão Ricardo Leme. Tudo bem, Ricardo? Bem, Oswaldo, muito obrigado, viu? Valeu. Vamos então seguir ao tema planetas e analisar a simbologia dos planetas, levando em consideração as três últimas reuniões que falaram sobre esses símbolos básicos, né? A cruz, o semicírculo e o círculo. A cruz como representação clássica do corpo, o semicírculo da alma e o círculo do espírito. Vamos acompanhar por comparação, porque o raciocínio por comparação auxilia muito a assimilação do conteúdo. Vamos comparar a simbologia do planeta Vênus com a simbologia do planeta Marte. Observe então na configuração do símbolo, no caso de Vênus. Nós temos na parte superior o círculo e na parte inferior a cruz. Quando nós vamos analisar a simbologia de Marte, nós vemos exatamente o oposto. A cruz na parte superior e o círculo na parte inferior. Isso é fundamental para entendermos a natureza desses planetas e a natureza dos signos regidos por esses planetas. Então, no caso da Vênus, que é um planeta de natureza feminina, o círculo superior indica a centelha espiritual, a mônada, aquilo que nós somos de fato. Nós somos espíritos e devemos ser compreendidos e investigados, como disse Cristo, em espírito e verdade. Enquanto nós não tivermos um olhar para nós mesmos com essa inclinação de espírito e verdade, a nossa compreensão sobre nós mesmos será distorcida, incompleta. É isso, Anjo Bom? Exato. E, portanto, enquanto nós não tivermos essa compreensão, Vênus sequer manifesta-se no nosso mapa, né? Nosso mapa se baseia nas vibrações mais densas, tanto da Lua, quanto de Marte, quanto de Saturno. Vênus ainda não foi vivenciado. Certo. Então, a centelha espiritual é a afinação do som puro. É o som ainda antes de encontrar resistência na matéria. Ele é pura vibração espiritual. Ele está associado, evidentemente, à música das esferas. Por isso que é um círculo. É quando o som ele não é obrigado a se sujeitar ao timbre, à materialidade sonora. Então, vamos imaginar a nota Fá. Se essa nota Fá, numa determinada oitava, é entoada num violino, a minha percepção auditiva vai ser diferente dessa mesma nota Fá, dessa mesma oitava, percutida na tecla de um piano ou de uma flauta. Essa diferença de som é o timbre. Agora, o som original é o mesmo. É o Fá naquela frequência específica. Então, o espírito que está sobre a matéria em Vênus representa esse som, essa vibração, esse verbo na antessala da sua encarnação. Ele não recebeu ainda a vestimenta da carne. É como se a nota que eu entoei num violino ainda não estivesse dentro do violino. Ela está se preparando para nascer no interior acústico do violino. Então, esse círculo indica o espírito descendo em direção àquela encarnação específica e, portanto, num revestimento de carne. Você que é neurocirurgião, Ricardo,
Há um certo trauma que pode nos perseguir durante toda a vida, nessa descida violenta, né, do espírito numa coisa tão dura, tão pesada quanto a carne. Ele que é essa pureza, ele é obrigado a enfrentar essa camisa de força que é o corpo. Como é que é isso? Isso acontece principalmente no processo onde as pessoas habitualmente fazem as comparações, né? Elas se comparam com o outro, elas não se percebem no seu aspecto único de manifestação. Você falou bem do som puro e depois fez um paralelo com os instrumentos. Mas talvez a gente possa comparar, depois, mais uma vez, com instrumentos, o que acontece dentro de um corpo humano. Veja, esse Fá, que você olhou dentro de um aspecto puro, pré-manifestação, quando se manifesta num piano, se manifesta em 7 oitavas. Quando se manifesta num violino, em uma mão experiente, se manifesta em 4 oitavas. Não adianta, o violino foi feito para tocar 4 oitavas em mãos experientes, enquanto o piano em 7. O violino não pode se achar menos na medida em que o outro toque em mais oitavas que ele, se não reconhecer que existe uma beleza no seu timbre que diz respeito a ele. Então, se no processo de manifestação nós nos contentássemos com aquilo que nos cabe em termos de timbre, em termos de missão, não haveria nenhum problema. Mas todo problema começa quando inicia um processo de comparação. Por que ele e não eu? E não simplesmente se realizar naquilo que o outro tem a mais. Então, isso aparentemente é um aprisionamento, como se você fosse menos e não alcançasse o que outras pessoas alcançam. Isso pode ser frustrante. E no mundo espiritual não há, né? Existe uma comunidade onde cada um é exatamente o que lhe cabe, sem diferenciação. Essa diferenciação que acontece aqui na Terra, muitas vezes parece que eu me apequeno frente ao outro. E é justamente esse o desafio. Nesse apequenar-se, alegrar-se no outro, encontrar-se no outro na medida em que você não alcança aquela possibilidade para que o outro sirva de inspiração a você, né? O violino aprender a tocar com o piano e vice-versa. Por exemplo. Então, a parte inferior do símbolo da Vênus tem a cruz, que é a formação, a formatação. Então, o espírito, que é infinito, não conhece tempo nem espaço, é comprimido, é confinado, é crucificado, por isso que o símbolo é uma cruz, na matéria. Ele se materializa, ele se cristaliza. Do ponto de vista espiritual, o corpo é espírito cristalizado. Então, o timbre é o som que o meu corpo tem, né? É o corpo do som e o som que o corpo tem. Isso. E isso que é admirável na astrologia, né? Em um outro momento, nós percebemos você mostrando aspectos do seu timbre e como que você executa o seu próprio instrumento. Quando você nos chama atenção para uma quadratura entre Marte e Mercúrio, para uma posição entre Urano e Lua, que são aspectos terríveis. E aí, então, que a gente passa a admirar o maestro daquele veículo, porque ele fala, puxa, aquele ser, aquele corpo, com um princípio de desafino astrológico, vamos ver o que ele consegue fazer. E algo que deveria ser 100% catastrófico, eventualmente, em mãos experimentadas, consegue elaborar um som que se mostre interessante. São as cordas da vida, né? O tema natal, o mapa astrológico, é como se fosse um instrumento inominável e aquelas cordas dos aspectos entre os planetas é como se fosse o timbre daquela pessoa, né? Cada pessoa tem seu timbre, sua forma de ecoar aqui entre nós, né? E é bonita a semelhança entre acorde e acordo. E acordar. Genial. Vamos comparar agora com o símbolo relacionado com o planeta Marte. Então, encimando o símbolo, nós temos a cruz, que de alguma forma subjuga o espírito que está na parte inferior. Então, Marte representa justamente essa crucificação do espírito inexorável. Por isso que Marte rege naturalmente a casa 1 e rege o signo de Áries, a personalidade. A personalidade é a tortura do espírito, até porque a personalidade tende a competir com o espírito.
Como é que é isso, anjo bom? O espírito constrói um corpo para morar, para realizar uma tarefa. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí esse corpo ele cria, vamos dizer, um espírito falso, né? Um traidor do próprio espírito, que é a persona, a máscara, que tenta roubar o lugar do espírito. Como é que é isso, Não é anjo? maravilhoso? Toda essa beleza, esse princípio de manifestação perfeita e harmoniosa do ponto de vista venusiano, que diz respeito à habitação do alto, a estar no reino celeste ou no reino empíreo, como Dante propõe, né? Que ele vincula a essa imagem de Beatriz e a todos os beatos que lá se encontram na ascensão de Dante. E por outro lado, Marte, esse princípio que nos materializa e que caracteriza todo aquele que por um interesse quer extrair o conhecimento do princípio material. E aí a gente se surpreende em Dante, porque nas portas do inferno é que Dante posiciona todos os filósofos, todas as filosofias, Platão, Sócrates, todos os poetas. Veja, então é como se fossem seres que herculeamente estivessem fazendo uma força para trabalhar esse diabolismo, para que ele não se aprofunde e que ele sirva como chance da possibilidade de elevação do humano. Olha onde os filósofos se colocam dentro de um princípio de Dante, na sua comédia, mais uma vez, quando a gente estuda o inferno. Estão numa região muito interessante, é um castelo, é uma região diferenciada, esse primeiro círculo do inferno. Mas é lá que estão as filosofias, os filósofos, Empédocles, Parmênides, todos esses seres lá, como que Que foram preparando nossos alunos, né? nossos alunos, claro. Ou seja, eles estão na antessala como que prevenindo ou guardando as portas do inferno. Ou seja, é como se fosse uma sala de aula para aqueles que aprenderem alguma coisa, não careçam de adentrar os círculos mais densos dessa região infernal. Não é muito interessante? Muito. Vamos pegar um contra-exemplo, então. Uhum. Vamos lembrar daquele filme A Casa que Jacques Construiu, Uhum. do Lars von Trier. O Jack, que é um marciano total, é um serial killer, Isso, tem toque. tem. Ele está fadado aí para o inferno e vai para o inferno. Ele escolheu. É uma Isso. escolha. E ele vai para o lugar mais, ele vai para o nono anel, para o nono círculo do inferno, lá embaixo. E Virgílio o acompanha, cheio de compaixão, tentando encontrar uma salvação para ele. Mas ele, como um ser humano típico, ele ousa ir mais fundo. Ele ousa ir num lugar que nem Dante citou. Olha aonde o Marte, com sua força, você vê que as pessoas muito marcianas, elas desafiam até o destino. Desafio. Desafiam Deus, desafiam até o diabo. Que loucura é isso, né? Esse poder marciano que algumas pessoas possuem. E não só isso é uma loucura, como loucura também é imaginar que Virgílio não está lá por Dante por vontade própria. Ele está lá por Dante porque a Vênus do alto, na forma de Beatriz, solicitou que Virgílio o acompanhasse, né? Então você vê, existe uma incapacidade de escutar os apelos de Vênus e simplesmente acreditar na força de Marte. Olha que princípio mais separatista, Nossa, né? Que indisponibilidade à comunhão, né? é. Eu rejeito Deus e o diabo, eu quero fazer do meu jeito. Isso. Não concordo nem com um nem com o outro. Fantástico. Uhum. Lembra Adão, né? Adão devia ter um Marte nervoso. Então, a crucificação do espírito, essa cruz, representa as batalhas que o espírito vai enfrentar durante sua encarnação, durante sua existência. Então, há uma alta concentração de energia para agir, mover, dinamizar e conquistar. Então, uma pessoa muito marciana, nós temos que, de alguma forma, ter compaixão, porque é inevitável ela querer fazer do jeito dela. Isso. Você não concorda? Concordo, concordo. E a gente precisa analisar se ele é estupidamente marciano ou sofisticadamente marciano. E pelo diálogo que Marte guarda com os demais planetas, veja, se Marte estabelece um diálogo interessante com Saturno, existe uma sofisticação nessa marcianidade, nessa marcialidade. Se Marte conversa de forma saudável com os planetas suprafísicos, né? Urano, Netuno, você vê que existe também uma sofisticação, uma sutileza nessa marcialidade. Agora você pega um Marte que não faz aspecto com nenhum planeta, a gente já imagina, né? Um grau de independência, de surdez aos apelos da composição
nas suas escolhas. Né? Por isso que é bacana a astrologia. Você vê o tempero, inclusive, de como aquele ser vem conduzindo e vem exercitando esse princípio marciano. Né? Legal. Então, voltando para a comparação, Vênus é o grande arquiteto do universo, ornamentando o céu, o manto celeste, bordando o manto celeste. O poder da beleza esculpindo o cosmos. Toda a natureza é belíssima, seja ela na terra ou no céu. Enquanto a natureza marciana são os desafios e enfrentamentos, a agitação e aceleração dos processos individualizantes. É isso novamente. Não importa que tudo seja lindo e maravilhoso, mesmo que eu tenha que destruir tudo que já foi feito, eu vou fazer diferente. Eu quero impor a minha assinatura. Eu quero ser o autor do meu destino. De certa forma, eu discordo, né? Eu não tenho o acorde, tem a discordância, que gera uma, o quê? Musicalmente falando, que Dissonância. dissonância, né? Uma coisa que dói no ouvido, que não combina com a sinfonia. Isso. Então, quanto menos Marte conversa com Vênus no tema natal, Marte e Vênus podem não se conversar em alguns temas natais. Mas quanto mais eles conversam entre si, mais no momento de dissonância, o portador desse aspecto interessante é capaz de criar algo interessante. Legal. E não simplesmente se incomodar e ser reativo. Né? Sim. A vibração venusiana é magnética, atrai e coesiva. Ela junta as pessoas, como estamos unidos aqui. A vibração marciana é diabólica repulsiva. Se todos os presentes aqui tivessem um Marte muito proeminente, sem aspectos atenuantes, essa reunião duraria 5 minutos, talvez. Seria impossível essa Seria reunião. impossível. Cada um puxaria a luz para o seu lado, o projetor para o outro, cada um a seu modo, não tem conversa. Até que o sobrevivente, o mais forte de todos, dissesse, ganhei, e chegasse à conclusão, e daí? E agora? Vou jogar comigo mesmo. Isso, Vou ficar jogando a bola na parede. Vou fazer paredão. isso. Então, Vênus é a força erótica. Ela aquece, colore, convida, enlaça, entrelaça e é gozosa, ela deleita. Promove o amor e as reuniões, as uniões, sejam entre 2, 3, várias pessoas, inclusive a própria fraternidade humana, uma vez que Urano tem em sua composição o planeta Vênus, além de ser a oitava superior de Vênus. Já Marte é uma força viril, masculina. Viril vem de varão, macho, que anseia, que caça, que domina, que subjuga e até mata. Então, se eu estabeleço uma relação, por exemplo, de matrimônio ou associação, com uma pessoa muito marciana, é possível que no decorrer da evolução da nossa relação, ela me sufoque e até me mate. Isso. E se matava em todas as oitavas, né? Desde um ser embrutecido que vai querer te matar fisicamente, até aquele ser interessado, sofisticado que possa te matar num princípio de transformação, de te elevar, né? Porque Marte não deixa de ser um motor do tema natal. E se houver uma consonância entre o Marte daquele que tem ele muito forte com aquele que tem mais fraco, puxa, esse processo chega muito próximo a um ideal. Porque a vida é fluxo, né? E Marte gera esse fluxo continuamente. Legal. Muito obrigado, Dr. Ricardo Leme. Obrigado. Maravilha. Um ótima Vênus e um ótimo Marte para a sua existência. Amém. Amém. Obrigado, turma, por nos acompanharem. Agradecemos do fundo do coração e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.